que João Batista, quando os vê, ele diz: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Veja que João Batista, a primeira coisa que ele fala com esses religiosos hipócritas foi a expressão raça de víboras. É interessante isso aqui porque se eu mesmo usasse essa expressão com alguém, as pessoas iam praticamente me crucificar. Mas nós vemos aqui que um profeta de Deus, falando da parte de Deus, chamou esses homens religiosos hipócritas de raça de víboras. Por que ele agiu assim tão duro? Será que ele não teve amor? Será que ele não teve compaixão? Se eu pregasse dessa maneira para alguém, chamando essas pessoas de raça de víboras, com certeza as pessoas me apontariam o dedo dizendo: quem é você para julgar as pessoas? Você tem que pregar uma pregação de amor, uma pregação de misericórdia, de compaixão. Você falando desse jeito, ninguém vai se converter, ninguém vai acreditar no que você está falando. Como é que você pode chamar as pessoas disso? É interessante que essa expressão também foi usada por Cristo. Expressão bem parecida, bem semelhante, falando com os fariseus, porque Jesus também conhecia quem eram aquelas pessoas. E João Batista aqui também sabia quem eram aqueles homens, conhecia a eles, até porque ele era um homem de Deus e Deus estava revelando para ele o coração das pessoas, como eram aquelas pessoas. Quando ele falou isso aqui, não foi um achismo da sua parte. Ele sabia quem eram aqueles religiosos hipócritas que estavam indo até ele. Então, irmãos, ele não fala isso aqui porque ele tinha falta de amor, não. Só para a gente poder compreender, não é porque ele não amava aquelas pessoas. Pelo contrário, ele amava aqueles fariseus e aqueles saduceus. Mas tem pessoas que às vezes elas estão com o seu coração tão endurecido, elas estão tão afastadas de Deus, vivendo numa hipocrisia tão grande, que às vezes é necessário você ser duro. Às vezes é necessário você falar palavras que venham chacoalhar a vida daquelas pessoas, para ver se elas acordam, para ver se elas se despertam. Tem gente que pensa que amar é só passar a mão na cabeça e dizer: como você é bonzinho, eu gosto de você, Deus quer abençoar a sua vida, Deus tem coisas maravilhosas para ti. Isso é amor? Pode ser, mas amor não é só isso. Amor também é você chegar para aquela pessoa que está em pecado, que está errando, e falar a verdade na cara dela. A verdade que ela precisa ouvir, ainda que ela ache ruim, ainda que doa. Sabe, irmãos, as pessoas que mais nos amam são aquelas pessoas que têm a coragem de falar a verdade para nós. Se você tem algum amigo que só fala coisas boas para você e nunca te fala a verdade, desconfie dele. É muito provável que ele não seja teu amigo de verdade. Porque aquele que é nosso amigo de verdade, que realmente nos ama, são aquelas pessoas que falam as verdades que nós precisamos ouvir. Que quando nós estamos errados, chegam para nós e dizem: você está errado. Você está fazendo errado. Você não devia estar fazendo isso. Isso é amor. Isso é demonstrar amor. É quando a pessoa está errada, falar a verdade que ela precisa ouvir. Então, isso aqui que João Batista falou não era uma mentira. Eles eram uma raça de víboras mesmo. O que significa víbora? É cobra. O que João Batista estava querendo dizer? Que eles eram pessoas más, venenosas, pessoas que estão cheias de maldade no coração, cheias de malícia, cheias de hipocrisia. Talvez até uma alusão ao fato de que Satanás era uma serpente enganadora e que eles estavam seguindo o exemplo do pai deles, que era o diabo. E foi o próprio Jesus que falou que o pai deles era o diabo, em outro momento. E o diabo era a serpente enganadora. Então João, quando diz isso, estava querendo falar dessa maneira para ver se eles se despertavam, para ver o quanto eles eram maus, hipócritas, o quanto eles eram enganadores, falsos, dissimulados, e o quanto eles estavam distantes de Deus.